Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Deixar entrar mais gente. Estamos começando aqui mais uma live. Mando beijos, Bruna, beijos. Tem um pessoal aqui que está sempre com a gente, que eu vou reconhecendo pelos nomes. Muito bem-vindos, bem-vindas. Muito bacana. Quem não me conhece, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e a gente tem feito essas lives às terças e quintas, às 6 da tarde, para falar sobre a pandemia e sobre os aspectos da pandemia. Geralmente eu trago uma pessoa, ou alguém para falar sobre aspectos da pandemia, mas hoje eu decidi, seguir pedidos e fazer um resumo do que tem sido falado, e também a gente vai falar sobre volta às aulas, que é um assunto que está causando aí muita polêmica. Será que a gente volta, não volta? Sobre reaberturas, a reabertura, a flexibilização do comércio, e sempre com base nas entrevistas, nos estudos, nas pesquisas que eu e minha equipe temos feito, e com base nas lives também que a gente tem feito aqui às terças e quintas. Eu queria dizer, as pessoas perguntam muito do Dr. Drauzio. O Dr. Drauzio está trabalhando, mas obviamente está lá isolado, não está trabalhando fora, está trabalhando meio de casa. E ele vem fazer uma live com a gente em breve, tá? Só que o nosso site é um site grande, que tem uma equipe grande, então a gente divide aqui o trabalho entre a equipe. Bom, eu vou deixar os comentários abertos, porque costuma rolar uma interação bem bacana com vocês, a gente troca ideias, eu respondo perguntas. Eu queria dizer que eu não sou médica, eu sou jornalista de saúde, editora do site, então todas as perguntas que eu respondo e todos os assuntos que eu trago são sempre baseados em evidências científicas e entrevistas e conversas, orientações dos médicos que orientam a nossa equipe aqui, tá? Nada inventado, nada da minha cabeça, nada é trazido de mim, assim. Bom, volta às aulas. Eu queria primeiro dizer uma coisa muito importante sobre a volta às aulas. Não é um assunto fácil, tá? Não tem uma saída simples. Não importa o que a gente escolha, seja abrir as escolas agora ou em breve, ou adiar essa abertura mais para frente, seja para o fim do ano, para o meio do segundo semestre, para o ano que vem, não importa. De todo jeito, a gente vai sofrer um impacto dessa decisão, E eu vou explicar um pouco os motivos por que isso vai acontecer, Não importa qual decisão a gente tome. Então eu fico muito preocupada, e a gente aqui conversa muito quando a gente vê essa discussão sendo levada para um debate muito maniqueísta, de certo ou errado, bom ou ruim, tem que abrir, tem que fechar, levando também muito em consideração alguns tons que a pandemia acabou assumindo, um tom muito político, entrando em discussões políticas, mas não a discussão política que é saudável, que permeia as discussões de políticas públicas, de políticas de saúde, mas uma discussão rasa, um bate-boca político, digamos assim. E isso é muito preocupante, porque esse é um assunto muito sério e está em jogo aí a educação das crianças, a saúde, a qualidade de vida das crianças e da comunidade como um todo, porque as crianças, como todos os outros grupos, vivem em sociedade, Não tem como a gente isolar um grupo. A gente já viu que isso não funciona, em pandemia. A pandemia está mostrando pra gente o quanto é importante a gente enfrentar uma epidemia como essa em sociedade, ou seja, em comunidade, em grupo, Essa pandemia, a gente só vai sair dela e só vai ter menos mortes e menos casos e menos problemas se a gente enfrentá-la como sociedade, não pensar de maneira individualizada. No começo da pandemia havia aquele debate, do que se chamou de isolamento vertical, que é um termo que não existe na ciência, em epidemiologia, mas ficou muito debatido esse assunto, vamos isolar os grupos mais vulneráveis, que são os idosos, as pessoas com comorbidades, e os jovens saem e levam a vida normalmente. Viu-se que isso não funcionou, que aumentou o número de mortes entre jovens
e que os jovens levavam os vírus para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais vulneráveis. E isso porque nós vivemos em comunidade, né? Nós somos uma sociedade, não existe como você isolar um grupo dentro dessa sociedade e aplicar medidas específicas só para esse grupo. Então esse começa a ser um problema muito sério sobre a reabertura das escolas, né? As crianças não são um grupo isolado. Bom, por outro lado, nós temos alguns problemas aí com o fechamento das escolas. A gente sabe que, primeiro, as crianças sofreram um efeito radicalmente, assim, óbvio, né? Logo de cara foi demonstrado que foi a interrupção do aprendizado, né? Do ensinamento. As escolas fecharam, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, por quanto tempo as escolas iam ficar fechadas, e os professores também não sabiam como organizar o ensino à distância. Era uma situação nova e difícil para todo mundo enfrentar. Então, o primeiro impacto foi realmente a interrupção no aprendizado. Isso a gente já vê aí, principalmente em escolas públicas, que esse impacto provavelmente vai demorar mais de um ano para ser amenizado. Mesmo que as escolas todas, que a gente voltasse hoje, voltasse as aulas normalmente como era antes da pandemia, provavelmente vai demorar mais de um ano para recuperar tudo que a gente perdeu, que as crianças perderam até agora. Mesmo com o ensino à distância, que a gente sabe não substitui o ensino presencial. Então a gente tem aí esse problema do ensino interrompido. Segundo, a gente vive num país muito desigual. Então a gente já sabe, por meio de vários estudos, que muitas crianças precisam da escola não apenas como local de aprendizado, mas a escola é um local onde as crianças fazem as refeições, onde elas encontram às vezes amparo quando são vítimas de violência doméstica, de abuso sexual, onde elas ficam sob supervisão de adultos quando os pais precisam sair para trabalhar. Então a escola é mais do que um local de aprendizado para a grande maioria das crianças brasileiras, né? Ela é um local de acolhimento, é um local onde as crianças encontram respaldo e ficam, enfim, tem todo um aparato ali para lidar com essas crianças. A gente sabe que as crianças estão ficando muito isoladas, isso está aumentando. Número de uso de internet, muitos pais reclamando que os filhos não saem do computador, não saem do celular. Isso quando tem, obviamente, esses aparelhos, e que os pais não estão conseguindo dar atenção para as crianças, porque eles também precisam trabalhar ou de casa ou fora. Então tem esse problema também. Outra coisa é que tem aumentado o sedentarismo entre as crianças. Uma coisa é ficar em casa um mês, outra coisa é ficar em casa 4, 6, 8 meses. Né? Então, há relatos de crianças que estão ganhando peso, que estão mais sedentárias, e que isso tem um impacto direto na saúde delas. Também com essa confusão toda, muitas vezes as crianças não estão recebendo uma alimentação adequada, seja por falta de condições econômicas, seja por dificuldade de organização da dinâmica familiar, os pais trabalhando com criança em casa, tendo que cuidar da casa, enfim, isso tudo tem interferido também na alimentação das crianças. Depois as crianças estão ficando mais isoladas, né? A escola é um espaço de interação social, de aprendizado, né, nessa área social, né? Você não aprende só matemática, história, português na escola, você aprende a lidar com o outro, a dividir, a divergir, enfim, todo o aprendizado que as interações sociais trazem está sendo prejudicado agora, e as crianças estão mais isoladas. Vários pediatras têm relatado aí aumento, alguém citou aqui, né, a Cris, tem relatado aumento de casos de depressão e de ansiedade. Vários pais também escrevendo pra gente, contando que as crianças estão mais irritadiças, estão mais deprimidas, estão com medo, porque afinal ouvem muitas histórias, a gente falando de 1.000 mortos por dia, uma situação que já é aterrorizante e assustadora para nós adultos, imagine para as crianças pequenas. Então, esse é um problema muito que fala a favor da gente querer retomar as aulas, né? Outra coisa que tem acontecido é a evasão escolar. Muitas crianças estão abandonando as escolas, tanto no ensino privado, muitos pais não têm mais condições de pagar o ensino privado por causa da crise econômica, advinda da pandemia, e mesmo no ensino público, as crianças estão abandonando as escolas, e isso vai acontecer. Ainda vai ter repercussão, porque provavelmente quando as crianças voltarem para a escola, algumas vão ter dificuldades de retomar os estudos, então já se prevê aí anos de evasão escolar aumentar, né, que haja mais evasão escolar por causa dessa pandemia.
Então a gente sabe, com tudo isso, que abrir as escolas é essencial, né? É muito importante abrir as escolas. A gente vive num país, de novo, muito desigual. A gente tem tido também aumento aí de violência doméstica, porque fica mais gente em casa, num momento de tensão, né, com uma crise sanitária, uma crise econômica grave aí. Então tem aumentado casos de violência doméstica também. Então abrir as escolas é muito importante, né? Ninguém acha que, não, imagina, não vai fazer diferença, vamos perder esse ano, vamos largar as escolas, a escola tinha que fechar e desencana. Não, a gente sabe que é bastante importante para a segurança das crianças, para o aprendizado das crianças, para a nutrição das crianças, para a atividade física, para a interação social, né? Tudo isso. E outra coisa muito importante, muitas crianças no Brasil não têm acesso à internet, ou pelo menos não têm acesso à internet ilimitada para poder fazer o ensino à distância. Às vezes, muitas crianças não têm, inclusive, um espaço adequado de ensino, né? É muito fácil para uma criança, muito fácil não, mas é mais fácil para uma criança de classe média alta, se fechar no quarto, ligar o computador e ter aula. Algumas crianças vivem em casas com 1, 2 cômodos, com vários parentes, né? Então não tem nem espaço para estudar, não tem acesso à internet. Então, assim, a gente está tendo uma situação complicada e isso, o ensino à distância, ele aumenta as diferenças entre ensino público e privado que a gente já tem no Brasil. Coloca as crianças do ensino público em desvantagem em relação ao ensino privado. E isso também é uma questão extremamente grave que precisa ser levada em conta na hora da gente analisar essa questão. Por isso que eu digo que não é uma questão simples, né? Simplesmente vamos fechar e vamos manter as crianças em casa que tá tudo bem. Não tá, é difícil. Agora, por outro lado, quais são os problemas da gente abrir as escolas? Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é que a volta às aulas traz um aumento da circulação de pessoas, independentemente, não só nas escolas, né? Tanto que todo mundo, por exemplo, numa cidade como São Paulo, todo mundo comenta quando o trânsito tá bom, nossa, parece trânsito de julho, parece trânsito de janeiro. Por quê? Porque as crianças em férias fazem com que diminua a circulação nas cidades e não só dentro das escolas, né? Portanto, a gente sabe que com a volta às aulas vai aumentar a circulação de pais, de funcionários que vão pegar condução, precisar se aglomerar, das próprias crianças e, enfim, aumenta a circulação. Aumento de circulação nas cidades médias e grandes significa o quê? Aumento de aglomeração. É muito difícil você ter muita gente circulando e não haver aglomeração em alguns pontos da cidade, em alguns locais. Isso a gente já sabe que a aglomeração facilita a transmissão do vírus, né? Então a preocupação principal é com o aumento da circulação de pessoas nas cidades. Outra coisa, a preocupação com as crianças. Realmente, todos os profissionais que eu entrevistei aqui, a preocupação principal deles não é especificamente com as crianças, principalmente com as crianças pequenas. Por quê? Porque a gente já sabe que a maioria das crianças pequenas que contraem o vírus da Covid-19 desenvolve um quadro leve da doença ou ficam assintomáticas, ou seja, sem sintomas. Então, as crianças pequenas, elas têm menos quadros graves e, ao que tudo indica, pelos estudos que estão sendo feitos sobre transmissão do SARS-CoV-2, elas também transmitem menos o vírus. Então, a preocupação principal não é com as crianças pequenas, né? Agora, crianças grandes, mais velhas, de 12, 13, adolescentes, esses pegam o vírus tanto quanto os adultos, só que eles também, em geral, desenvolvem um quadro menos grave, né? Mais leve de Covid. Mas qual que é a preocupação? Se a gente aumentar muito o número de crianças e adolescentes circulando, mesmo que seja uma parcela muito pequena dessas crianças e adolescentes que vão desenvolver um quadro grande, se houver muitas crianças e muitos adolescentes, uma porcentagem pequena de muitos é bastante, né? Então, há uma preocupação também com as crianças e com os adolescentes, com a saúde das crianças e dos adolescentes, e também com o fato de saber que essas crianças passam o vírus, podem passar o vírus.
As crianças também moram com pessoas vulneráveis, moram com adultos, moram com avós, né? Elas circulam e elas podem transmitir o vírus, sim, para essas pessoas. Então, o problema principal não é tanto com as crianças, né? Porque elas geralmente desenvolvem um quadro mais leve de Covid, embora haja, sim, relato de casos graves, inclusive de morte em crianças, mas elas são a minoria no mundo todo, tá? Mas tem esse risco de transmitir para os adultos. Então esse é um problema. Outro problema, né? Como eu disse, eles moram com os adultos, moram com idosos, moram com pessoas com diabetes, pessoas com problemas cardíacos e podem passar para essas pessoas, né? Um outro problema muito importante, os profissionais da educação. Eu não tô enrolando não, gente, eu tô falando que eu tô enrolando, eu não tô enrolando, eu tô levantando os prós e os contras, os problemas, porque não é um problema fácil, né? Não é uma saída fácil. É preciso a gente pensar tanto nos problemas, no lado bom de se abrir as escolas, como no lado ruim, e vice-versa, né? Não tem como a gente não considerar. Os profissionais de educação também estão reclamando que não estão participando dessas decisões nos estados, né? Que os sindicatos, os grupos de professores e de profissionais da educação não estão sendo consultados, e eles são sim um grupo muito interessado porque eles são adultos, muitos não estão no grupo de risco. E eles andam, né, muitos professores dão aula em mais de uma escola, então precisam de transporte público, estão muito preocupados e realmente há uma preocupação enorme com funcionários da educação. Professores, auxiliares, o pessoal que trabalha na faxina das escolas, o pessoal, que trabalha na escola de um modo geral. Dito isso, né, como eu disse, eu não tenho uma resposta simplesmente fácil, né, para dizer não, deve fazer ou não, mas a gente sabe que nenhum país do mundo retomou as aulas com um número de mortes e de novos casos diários tão alto como o Brasil. Então a gente não tem nem como a gente se comparar, nenhum país fez isso. Os Estados Unidos, que são o país que tem mais próximo da dinâmica do Brasil, né? Muitos casos, um país de dimensões territoriais, com focos da epidemia em vários estados, né? A epidemia não é homogênea no país todo. Eles ainda não voltaram às aulas. Então a gente não sabe como seria voltar às aulas com mais de 1.000 mortes diárias. E com o número de casos também variando aí entre 30 e 40 mil novos casos diários. É preciso que a gente garanta a segurança dessas crianças e das pessoas que trabalham e lidam com elas, né? Tanto dentro da escola como na casa, né? Os pais, os avós, os irmãos mais velhos. A gente tem que pensar como comunidade mesmo. Garantir a segurança da saúde é essencial. Agora aqui, por exemplo, tem gente dizendo aqui, mas a gente trabalha, onde vão deixar os filhos? Sim, esse é um dos problemas, né? Não faz sentido flexibilizar o comércio, flexibilizar bares, restaurantes, se flexibiliza, você precisa de adultos trabalhando nesses lugares. E esses adultos deixam as crianças onde? É por isso que a gente vem dizendo desde o começo que essas ações de políticas, nessas políticas públicas para a saúde na pandemia, elas tinham de ser organizadas e pensadas envolvendo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, governadores, prefeitos, para que fossem coordenadas. Obviamente num país como o Brasil, em que dimensões tão grandes, todos os estados não precisam tomar as mesmas medidas. As cidades pequenas com poucos casos, as cidades maiores, mas elas tinham que ser coordenadas e pensadas. A gente já deveria ter começado a organizar a volta às aulas quando a gente fechou as escolas, né? Porque a gente sabe que com a desigualdade que a gente tem no Brasil, muitas escolas não têm sequer condições físicas de receber as crianças dentro das medidas de higiene e de proteção que precisam ser tomadas, né? Há escolas que a gente tem vários relatos de escolas que não tem água encanada, né? Há escolas que não tem espaço físico suficiente, são muitas crianças por sala. Como vai separar, criar um distanciamento físico entre essas crianças? É muito complicada essa questão. Quais são os critérios que os epidemiologistas têm trazido para a gente para reabrir as escolas? Isso tem sido feito no mundo todo
e com exceção de alguns países que abriram antes. Mas é o seguinte, você ter níveis baixos, né, de transmissão na comunidade, com média de casos novos mais baixos, né, caindo, por pelo menos 14 dias. Esse deve ser o critério. Né? Como eu disse, nenhum país voltou com níveis tão altos de mortes e casos novos diários como o Brasil. Né? Então a gente não pode nem dizer vai acontecer de um jeito ou de outro. Pode ser que o impacto seja menor do que o previsto, pode ser que seja maior. Nós não sabemos porque nenhum país fez. Então o que a gente sabe é o que os epidemiologistas têm dito aqui nas entrevistas na live, têm dito em várias matérias que eu tenho feito, que a minha equipe também tem feito, que é níveis baixos de transmissão na comunidade por pelo menos 14 dias. A gente viu que poucos estados têm tido queda do número de casos novos, e mesmo os que têm tido queda, ainda tem um número relativamente alto de novos casos. Então, neste momento, pensar na volta às aulas, embora a gente entenda, né, todas as condições e as variáveis que estão aí, é meio temerário, né? A gente fica com medo de que aumentem os novos casos, porque as crianças vão circular, os adultos vão circular, e não existe como você isolar um grupo. Se as escolas optarem por voltar, como estão dizendo aí, São Paulo está pretendendo voltar em setembro, mas agora já tem uma outra informação de que talvez não volte. Há alguns estados que estão reabrindo as aulas. É prioritário, é essencial que faça todo mundo, todas as crianças e funcionários usarem máscara o tempo inteiro. O que é outra dificuldade. Você imagina aí crianças de 7, 8 anos, 6 anos usando máscara o dia inteiro. É complicado, né? É difícil acreditar que isso vai dar certo, que essas crianças vão cumprir isso. Depois, insistir nas medidas de higiene, lavar as mãos, usar álcool gel. Então tem que ter álcool gel disponível para todo mundo, né? Nas salas, nas áreas externas. Priorizar atividades externas, quem puder, né? O Brasil pelo menos tem isso, a gente tem um clima, no geral, um clima bem agradável, que dá pra gente fazer atividades externas. Então, se voltar, tentar manter essas atividades externas. Distanciamento entre as crianças e boa ventilação das salas, isso também é essencial. Mas, de novo, tudo isso é difícil pensando no Brasil, que é um país muito grande, com muita desigualdade social. A gente pensa que, por exemplo, as escolas particulares das grandes cidades talvez tenham condições de fazer isso, de voltar, uma parte das crianças continua tendo aula à distância, outra parte frequenta a escola e vai revezando e usando máscara e álcool gel e janelas bem arejadas. Então você imagina isso em escolas particulares. Em algumas escolas públicas isso é muito difícil de conseguir fazer. E se a gente não garantir isso, é muito complicado falar na volta às aulas, né? Isso teria que ter tido uma reorganização dessa volta feita há mais tempo, segundo os especialistas que eu tenho entrevistado. A gente sabe também que uma das condições prioritárias para voltar às aulas é testagem. Testagem, identificação dos casos positivos e isolamento dos casos positivos. O fato das crianças, muitas crianças ficarem assintomáticas e desenvolverem um quadro mais leve é muito bom, porque a gente poupa as crianças. Essa pandemia, pelo menos, tem poupado a maioria das crianças, né? A gente fica imaginando se essa doença fosse tão grave em criança como ela é em idosos, a gente teria aí muito mais mortes e seria uma desgraça ainda maior. Então, o fato de ser uma doença assintomática e muitas vezes que causa quadros leves em crianças é um bom, é uma coisa boa. Por outro lado, é mais difícil de você identificar os casos nessas crianças, porque se elas não ficam tão doentes, muitas vezes nem elas percebem que elas estão com vírus e aí elas passam o vírus, né? Então a gente precisa de teste, a gente precisa testar as crianças, testar os funcionários com regularidade para poder identificar os casos e isolar essas crianças. Então, é muito complicado a gente imaginar isso no Brasil, que é um dos países que menos testa no mundo.
né? É um país que está aí em segundo lugar em número de casos, em segundo lugar em número de óbitos e que um dos países que menos testa no mundo. Então, assim, apesar da gente saber que as crianças precisam voltar à escola por todos esses motivos que eu citei no começo da live, né? Precisam do ambiente escolar, do aprendizado, voltar a se movimentar fisicamente, interagir com os amigos. Os pais precisam voltar a trabalhar ou já estão trabalhando e não tem com quem deixar as crianças. É um local de alimentação para todo mundo, para muitas crianças. Enfim, todos esses motivos que eu disse. Por outro lado, é muito complicado você fazer as crianças voltarem sem garantir a segurança delas, dos funcionários e das pessoas da comunidade de um modo geral. Eu acho ainda cedo, né? Essa aí já é um pouco minha opinião pessoal, também com base no que eu tenho ouvido, no que eu tenho conversado com epidemiologistas, e quase todos os epidemiologistas com quem eu conversei têm ido meio para essa linha de achar ainda cedo, porque a gente não obedece esse critério básico de epidemiologia, que é ter níveis baixos de transmissão na comunidade por pelo menos 14 dias. A enorme maioria dos estados do país, dos municípios do país, não alcançou essa meta. Então é muito complicado falar na volta às aulas neste momento. O que a gente precisaria, mais importante ainda do que decidir se volta ou não às aulas? Que qualquer decisão que a gente tome, que a sociedade tome, ela seja amparada pelas políticas públicas, pelos governantes. Então, não vai voltar às aulas? Tudo bem. Os pais precisam de incentivos para poder cuidar dos filhos, precisam de auxílio. Isso tem que ser uma medida pensada e organizada. Tem que ter um plano de volta às aulas. Quando então vai voltar? De que modo? As escolas estão sendo preparadas? Os funcionários estão sendo orientados para receber esses alunos quando eles voltarem? Né? Tudo isso tem que ser pensado, as autoridades têm que pensar nisso. Se for voltar às aulas, máscara, tem condição de fornecer máscara para todas as crianças e funcionários? Tem condições de fornecer álcool gel, água e sabão para todas as crianças e funcionários? As escolas estão... o prédio, né, onde ficam as escolas, os prédios onde ficam as escolas, estão preparados para receber um número de crianças e mantendo o distanciamento físico entre elas? Esses professores vão ter adicional ou não por trabalharem, né? Os professores que tiverem condições, problemas de saúde, que forem grupo de risco, vão poder ser afastados ou não? Né? Tudo isso tem que ser discutido e pensado, né? Vai ter horário alternativo para não fazer todo mundo sair, entrar na mesma hora nas escolas e com isso aumentar muito a circulação nos transportes públicos, nas cidades? Como tudo isso vai ser pensado? É necessário cobrar as autoridades. O Ministério da Educação, a gente não tem ouvido uma palavra do Ministério da Educação sobre isso. Tá na mão dos governadores e dos prefeitos decidir isso. E a gente não tem ouvido uma palavra do Ministério da Educação. O Ministério da Saúde, o que pensa o Ministério da Saúde? Qual é a posição do Ministério da Saúde? Tudo bem, as decisões têm que ficar na mão dos governadores, tudo bem, mas o governo federal tem que amparar as decisões dos governadores, tem que amparar os estados. Não é possível que o Ministério da Educação se omita neste momento em que está se falando em volta às aulas num país como o Brasil, né? Essa decisão não poderia ficar na mão dos pais. Não é justo que os pais tenham que decidir se mandam os seus filhos para a aula e fazem eles correrem risco de se infectar com uma doença que pode ser grave, ou não mandam e depois tem que bancar o fato dos filhos perder a escola, perder o contato com os amigos, correr o risco até de perder, se não o ano escolar, porque eu acho difícil que alguém seja reprovado este ano, mas perder conteúdo, perder formação, perder contato com as escolas. Não é justo que os pais tenham que arcar com essa decisão sozinhos, assim como não é justo que os professores tenham que correr risco e os funcionários tenham que correr os riscos sem estar amparado pelos seus governantes, pelos seus estados, pelo Ministério da Educação, inclusive. Então, de novo, não tem resposta fácil, é muito complicado, a gente gosta de quando tem um caminho mais fácil para a gente, né, falar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente sabe que haverá perdas, não importa que caminho a gente escolha. A pandemia ainda está muito descontrolada no Brasil e não vai ter como a gente ter uma saída sem danos,
né? Mesmo que se as crianças ficarem em casa, elas vão ter perdas, os pais vão ter perdas, a educação vai ter perda. E se elas voltarem, a gente vai ter o risco de aumentar aí o número de casos de Covid, o número de mortos. Então, é uma decisão muito difícil mesmo. Eu, pessoalmente, não gostaria de ter que decidir isso, embora eu ache que é muito cedo mesmo para a gente voltar às aulas agora, com mais de 1.000 mortes diárias e com o número de novos casos ainda crescendo nesse platô. Alguns estados não está crescendo mais, mas ele está ainda estacionado num nível muito alto, o número de óbitos e de casos novos. Então, se a gente não obedecer esse critério de queda no número de transmissão na comunidade por 14 dias seguidos e testes para poder controlar e observar, porque como a gente vai saber se, por exemplo, as aulas voltam e como a gente vai saber se está aumentando o número de circulação? Pelo critério de internação, aí já é meio tarde, porque quando a pessoa é internada porque ela tá com Covid, ela pegou aquele vírus há 14 dias, mais ou menos, uma média, tá? Uma média de 2 semanas atrás. Então, quando você olha uma pessoa internada, você tá vendo o reflexo do que aconteceu 15 dias antes. Então, o ideal é não esperar aí, a gente intervir antes com testes. É para isso que servem os testes, para a gente identificar e conseguir isolar, para impedir a transmissão precocemente, né? Quando chega no hospital, ele já transmitiu provavelmente para pessoas da sua casa, ele já transmitiu para outras pessoas da comunidade e a gente está vendo um cenário de transmissão de 14 dias atrás. Então, é importante a gente ter testes. Eu acho muito difícil falar em volta às aulas sem fazer testes, né? Sem ter testagem, sem poder identificar, até pra gente saber se está aumentando o número de transmissão, se não está aumentando, pode ser que não aumente, né? A gente não sabe também. Então é preciso ter uma política pública pensada para essa volta às aulas, ter planejamento e ações coordenadas, né? A gente sabe que existem diferenças entre as cidades e os estados, mas não dá para cada estado planejar, porque pensa bem, a gente vai colocar esses adolescentes, esses jovens que vão crescer, eles muitas vezes vão prestar vestibular, né? Não é certo que alguns estados tenham a volta às aulas comece agora e outro estado comece em novembro. Como você vai compensar esses estudantes que começaram em novembro? Eles vão ficar muito atrás dos que começaram em agosto, por exemplo. Então essas ações tinham que ser coordenadas para não aumentar o distanciamento entre ensino público e privado, entre ensinos de regiões mais ricas e regiões mais pobres. Então, é preciso sim haver uma coordenação nacional, mesmo que seja para estabelecer medidas diferentes entre estados e municípios, mas que haja uma coordenação, né, mais nacional, pensada para os estados e municípios, planejada. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem perguntar alguma coisa também sobre e tiver ao meu alcance responder, essa live vai ficar disponível aí no IGTV. Depois, no fim da semana, começo da semana que vem, ela vai para o YouTube e também para o site Drauzio Varela. A gente precisa insistir bastante nisso, né? Que as pessoas que ainda podem permaneçam em casa. Nós não temos uma vacina, nós não temos um tratamento ainda, nem uma prevenção que não seja evitar o contato, evitar entrar em contato com o vírus. Não há medicação preventiva, não há um tratamento específico para essa doença. O isolamento e o distanciamento ainda são as medidas mais importantes. Então, quem puder, fique em casa e vamos pressionar as autoridades e pressionar também, tentar entender que não faz sentido a gente não pensar nisso como sociedade e traçar escolher, tomar decisões como sociedade pensando no bem-estar, na saúde das crianças e também deixa eu ver aqui, me mandaram uma pergunta. Gente, perdi. Quem tem mais pergunta? Bom, tô deixando aqui um espacinho para vocês mandarem pergunta, quem tiver alguma pergunta.
Outra coisa importante, um recado importante, se por acaso as estatísticas são oficiais, como saber dos 14 dias como parâmetro? Isso são parâmetros de epidemiologia, tá? É um parâmetro definido por epidemiologistas, e é um critério que foi definido. E uma coisa importante é a gente estabelecer que se as aulas voltarem, caso as aulas voltarem, e isso vale para todo mundo, se tiver sintoma de síndrome gripal, mesmo que não tenha o diagnóstico de Covid, não mandar a criança para a escola por 2 semanas. Isso é essencial. A criança apresentou algum sintoma, tosse, febre, resfriado, mesmo que você não saiba, que você não vá testar a criança, que você não possa testar, que você não tenha condições de testar, e que fique a dúvida, será que é Covid, será que não é? Não manda a criança para a escola. Isso vale pra gente também. Todo mundo com sintomas, né, de síndromes gripais, de infecção, de virose, deve permanecer em casa, isolado ao máximo possível, sem contato com outras pessoas. Então, esse é uma coisa que vai ter que ser martelada, assim, se as aulas voltarem, que isso fique, né, muito, muito claro. Mas após 15 dias do começo dos sintomas, não, depois de 15 dias do começo dos sintomas, não tem mais transmissão, tá, gente? Que ele tá falando, as escolas não controlam nem piolho, imagina deixar as crianças em distanciamento. É muito difícil mesmo, né? Teria que diminuir, certamente, as escolas também não vão voltar 100% dos alunos de uma vez, né? Seria uma volta gradual, essa volta tem que ser gradual. Se as estatísticas hoje divulgadas são confiáveis. Olha, a gente sabe que há uma subnotificação, né? Isso houve no mundo inteiro, subnotificação, variando de país para país. Então a gente tem subnotificação, tanto do número de infectados quanto do número de óbitos, principalmente do número de infectados, porque a gente não testa muito. Mas a gente tem uma amostra considerável que, se houver queda, dá para identificar padrões de queda, mesmo que a gente não tenha um número absoluto confiável, né, que a gente não saiba qual é o número de todos os infectados, a gente consegue ver com a amostra que a gente tem se está havendo queda ou não dos novos casos, tá? Então dá para confiar nisso. O número absoluto muito provavelmente é muito maior, né, porque a gente testa pouco. Tem gente perguntando de academia. Pois é, essa questão dos professores, não é? Se os professores em grupo de risco provavelmente não poderiam voltar, né? Não poderiam voltar. Não só professores, né? Funcionários da limpeza, da administração, que fazem parte dos grupos de risco, não poderiam voltar. Academias, eu acho, sinceramente, olha, uma coisa que a gente tem dito aqui, os critérios que têm sido adotados para a reabertura têm sido mais econômicos e políticos do que de saúde. E a gente até entende um tanto, né? A pandemia trouxe uma crise não só sanitária, não só para a saúde, ela trouxe também junto uma crise econômica, né? Ela trouxe também uma crise social, aumentou a nossa crise política, agravou a nossa crise política. Então a gente entende que muitas microempresas, principalmente empresas de médio porte, estão aí sem dinheiro, fechando, botando gente na rua. Então há uma pressão muito grande nas autoridades para que os serviços voltem a funcionar, na tentativa de amenizar essa crise econômica. Só que é importante dizer que a crise econômica ela é reflexo da pandemia. Ela não foi causada pelas medidas de isolamento. Ela não foi causada pelas medidas de mitigação da pandemia, né, de saúde, de problemas de saúde. Ela foi causada pela própria pandemia, né? As medidas de quarentena, de isolamento, que tentaram implementar em alguns estados, elas foram feitas para tentar segurar a pandemia. Só que a gente, de novo, não fez isso de forma coordenada, não fez isso de forma organizada, não fez isso da forma mais correta e está, por isso, esticando essa fase de platô, que a gente chama da curva, por mais tempo.
Então, as lojas, os negócios começam a abrir por pressão econômica e social. Do ponto de vista da saúde, obviamente não seria o melhor lugar, momento agora, você frequentar uma academia, né? Com pessoas, muita gente num lugar fechado, com ar-condicionado, manuseando aparelhos. Por mais que mantenham-se as medidas de higiene, há um risco, né? Então, a gente precisa saber se é por de que ponto de vista a gente está olhando. É só o ponto de vista econômico ou o ponto de vista da saúde? Do ponto de vista da saúde, o momento não é de frequentar lugares com aglomerações, né? Festas, academia, bares, restaurantes, não é o momento ideal. Salões de beleza, né? Ideal não é. Agora, a gente sabe que tem uma pressão econômica aí por trás, que essas pessoas precisam trabalhar, precisam reabrir os seus negócios. A gente já está há muito tempo isolado, mas aí alguém tá falando a ganância fala mais alto. Eu nem sei se é só ganância, gente, porque tem uma questão também aí de necessidade também, né? O desemprego no Brasil aumentou muito, muita pequena e média empresa fechando. Eu entendo o sofrimento de muitas pessoas que estão nessa situação, é grave, mas o problema é que se a gente não toma as medidas de segurança necessárias, a gente só estica essa pandemia, a gente prolonga essa crise. Se a gente tivesse feito um isolamento como outros países fizeram por menos tempo, mas mais radical, provavelmente a gente não estaria neste ponto, neste momento em que a gente está de descontrole da pandemia, correndo o risco de ficar até o fim do ano, pelo menos, com números muito altos aí de novos casos. Então, é isso, gente. A gente tem aí essas questões tanto econômicas e políticas, mas do ponto de vista da saúde, o melhor ainda é se manter o máximo possível longe de aglomerações. Se precisar sair, seja para trabalhar, para comprar alguma coisa, sempre de máscara, mantendo o distanciamento social, né? Mantendo uma distância das outras pessoas, higienizando muito bem as mãos. E quem não precisar sair, né, se for algum programa, algum evento que você não tenha necessidade mesmo de ir, evitar, tá bom? Vacina, nós temos boas notícias quanto a vacinas, nós temos estudos aí, mais de uma vacina em fase avançada de estudo, então a gente tem esperança de que essa vacina surja num tempo recorde aí para a ciência, né? Nunca se conseguiu uma vacina tão rápido na história da ciência. Mas, voltando, a ciência tem o seu tempo. Por mais que a gente apresse e que o mundo todo esteja, a comunidade científica do mundo todo esteja voltada para descobrir uma vacina, a ciência precisa de um tempo, as fases de estudo precisam ser feitas no seu tempo, para garantir segurança e eficácia da vacina. Então provavelmente esse ano é muito difícil a gente falar numa vacina. A OMS ontem deu uma declaração que desanimou muita gente, dizendo, é possível que nem haja uma vacina. E eles disseram isso porque eles querem mostrar que há uma incerteza, e há mesmo uma incerteza, né? Então a gente não pode apostar nisso como solução. O que a gente sabe que funciona com certeza são essas medidas de prevenção. É só isso que a gente sabe com certeza. Vacina, medicamento, isso ainda são possibilidades, há estudos, a comunidade científica está indo atrás, mas a gente não pode apostar nisso, né? Dizer, ano que vem vai ter vacina, vamos relaxar. Não, pode ser que não tenha, né? Porque mesmo que aprovem uma vacina, essa vacina precisa ser produzida, precisa ser distribuída, precisa ter a parte de negociação dos países, quem vai comprar, quem vai produzir, os órgãos oficiais precisam aprovar a vacina, tudo isso leva um tempo. A gente não pode atropelar a ciência, né? Tem um tanto que esses estudos precisam desse tempo, precisam ser feitos no tempo necessário, né? Então a gente tem que ter paciência, torcer. A gente tem bastante esperança porque essas vacinas estão, há pelo menos algumas vacinas aí. O Brasil está participando disso. Nós temos a Fiocruz, o Instituto Butantan também participando de pesquisas dessas vacinas. E isso é uma forma, né? A gente tem que lembrar que é muito importante valorizar a ciência brasileira, né? Que é o que a gente precisa mesmo fazer. E é isso, né? Vamos seguir apostando na ciência baseada em evidências, sem relaxar, exatamente, e tomando as medidas de prevenção,
evitando situações desnecessárias, como festas, encontros com a família. Eu conheço muita gente, né, muita gente que pegou o vírus assim. Então, sabe, é evitar situações de afrouxamento das medidas, porque é normal a gente estar cansado, todo mundo tá tenso, com saudades dos parentes, dos amigos, é normal, é humano que a gente pense e comece a relaxar nas medidas de prevenção. Mas não pode, né? Porque mesmo as pessoas que não têm comorbidades, que não estão na idade, não tem mais de 65 anos, são minoria, né, que desenvolvem um quadro grave, mas há sim pessoas muito doentes, jovens, em boa forma física, que, enfim, que aparentemente não teriam motivo para desenvolver um quadro grave e que ficaram muito doentes. Muitas não morrem, mas ficam muito doentes, né? Ninguém quer ficar muito doente. Ninguém quer ficar... E outra coisa que é uma coisa importante é o estresse psicológico de quem teve Covid, né? Essas pessoas relatam muito o medo de agravar, o medo de passar para alguém querido, para os filhos, para os pais, para os avós, né? O medo de precisar de atendimento médico, porque a gente sabe que o quadro às vezes evolui muito depressa. Esse estresse psicológico é um horror. Se vocês conhecerem alguém que teve a doença, quando você conversa com alguém que teve a doença, eles relatam muito isso, que há uma preocupação, você fica sem dormir, achando que vai piorar, qualquer falta de ar você já acha que tá morrendo, é uma coisa muito tensa de se passar. Então, quem puder evitar e não ficar doente, mesmo que não seja uma pessoa em grupo de risco, mesmo que seja uma pessoa jovem, mesmo que seja uma pessoa que tem tudo a favor para sair bem disso, evite, né? Primeiro porque você pode passar o vírus e segundo porque você pode ser uma das pessoas que vai desenvolver um quadro grave. A gente ainda sabe muito pouco sobre esse vírus, é um vírus novo, tem 6 meses, cada vez está se descobrindo mais coisa, mais sequela, mais problemas relacionados a ele. Então, não, nem todos ficam com sequelas, é uma minoria, tá? A maioria das pessoas com Covid passa bem, se cura e fica bem. Só que a gente não sabe se a gente tá nessa maioria, né? E tem uma frase que eu vou encerrar com ela aqui para vocês, que o Dr. Márcio Bittencourt, que é epidemiologista da Universidade de São Paulo, ele disse em uma live para mim, que ele disse, é preciso a gente entender que a pandemia, ela precisa ser enfrentada como sociedade. A gente não pode pensar nos nossos riscos individuais, a gente não pode pensar na nossa saúde individual, porque uma sociedade, a gente vai ser bem sucedido ou mal sucedido no enfrentamento da Covid como sociedade. No final, quando disserem o Brasil enfrentou a pandemia deste jeito, vai ser a sociedade brasileira que vai ter enfrentado a pandemia, né? Não vai ser a gente individualmente. Então, uma epidemia a gente enfrenta juntos, pensando no coletivo, enfrentando e se protegendo por nós, mas também pelos outros. E é isso, a gente não está isolado, a gente não tem como se isolar, a gente não tem como isolar grupos, então vamos pensar nisso aí, pensar que a gente deve proteger o próximo e que protegendo o outro, a gente está se protegendo também, né? É essa visão que a gente tem que ter. E se protegendo, a gente protege o outro. É isso, gente. Muito obrigada. A live vai ficar salva aqui, depois vai para o YouTube, depois vai para o site também. E quinta-feira que vem eu tô aí de novo e a gente vai conversando, podem mandar perguntas, mandar dúvidas, que sempre que der a gente responde, sempre com base em evidências, com entrevistas, com uma rede toda de médicos aí que tá nos orientando, nos apoiando e colaborando com a gente. Tem muita gente legal, empenhada no combate à Covid-19, seja atendendo pacientes, seja orientando a imprensa, seja trazendo informações e vamos aí fortalecer a saúde e a ciência brasileira. Obrigada, gente. Até mais.